É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Globo Esporte 10/7, atualizando as últimas informações, principalmente do mercado da bola. José Boto tá querendo mostrar trabalho agora, tá indo atrás de reforços aí, tem a possível chegada já de Lucas Paquetá para substituir Gerson no meio de campo. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo, pessoal, assiste até o final as últimas informações do Mengão. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar, chega de Estados Unidos, agora é tudo com a gente por aqui, Escobar vai descansar merecidamente. Hoje tem Gil do Vigor de comentarista, tem também as notícias de Flamengo, Vasco e Botafogo que jogam no sábado, tudo isso daqui a pouco. Mas bora começar com a cornetada carioca, tava com saudade. A Copa do Mundo tá acabando, o Brasileirão voltando e a Sofia Miranda foi para Bangu conversar com a galera. Cri-cri, travou a internet? Voltou. Vou te falar a verdade. Falar o quê? Só tem maluco aqui, gente. A Copa do Mundo de Clubes está chegando ao fim, já não tem mais nenhum time brasileiro e eu quero saber dos torcedores, será que eles já voltaram para a vida real? Fim de semana tem Campeonato Brasileiro, hein? Bora, 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 bora. E o Bruno Mars! Canta aí a música do Bruno Mars, pô. Stop. Wait a minute. Pô, na moral. Vamos falar de futebol. Vamos. Muito triste, né? Caçar a derrota. Dessa vez não deu, mas a gente tá orgulhoso. Tava esperando mais. Você gostou, então, da eliminação do Fluminense? Adorei! Infelizmente tem uns muquirana aí que fica torcendo contra. Sequei pra caraca, mano. Graças a Deus esses caras perderam, já tava começando a se achar muito, mano. Estamos orgulhosos do nosso time. Agora eles estão levantando o título de cheguei mais longe. Eu tô feliz. O teu time nadou e morreu na beira da praia, a verdade é essa. O Fluminense é tchau, já foi. Tchau, vida, ó. Recebeu, tá? Ninguém pode rir de ninguém. O jogo é jogado e o lambari é pescado. 3x1 no Chelsea, eles tomam pros caras. A gente ensina a ganhar eles na frente. O time que deu uma coça em vocês, a gente botou pra andar aí, ó, desfilando lá, ó. O único campeão mundial no Rio é quem? Flamengo. Não tem essa que João Gomes não jogou, que o... João Gomes? João Gomes é o cantor. Tô querendo te beijar. Silêncio na Globo. Gostei. De volta à vida real, acabou esse negócio de... Não, nós vamos jogar contra o São Paulo, sabe como é que é? Normal. Vamos dar coça normal. Vai ficar com saudade do Gerson? Traiu a nação. Ele tá duro, né? Tá duro. Quem tá duro sou eu. O que você vai sentir agora sem o Igor Jesus? Eu tô triste demais, pô. O Igor Jesus era minha vida, era meu amor. É aquela ex nossa, né, pai? Que a gente pega, faz aquele, pô, tá ligado? Fazer um negocinho, ninguém precisa falar. Silson e o Red. Agora ele tem que falar inglês mesmo, que vai jogar lá na Tô Inglaterra. aprendendo com ele também. Aí tu meteu uma lente nesse dente aí, né? É, Lick Baby. É corretivo. What? Nice to meet you. É, isso também. Nice to meet you. My name is I love you tonight. E o técnico, agora filho do Ancelotti. Graças a Deus o Pava foi embora. Horrível. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Fim de semana tem clássico contra o Botafogo, pô. Tô desanimado. Fala do Vasco, cara. Falar o quê, né? Fala o que do Vasco? Quer falar mais alguma coisa? Cri-cri. Tá triste? Tô triste com o Vasco. Tá triste? Fica triste não! Fica triste não, cara. Só de amor não se vive, né, irmão? Aí, o que tu tá escrevendo aí? Uva sem caroço. Uva no Vasco. Assim que dá. Aí, John Texo, bota o dente pra mim, John Texo, tá? Botafogo perdeu, ele arrancou o dente. Mais de 3 anos sem dente, dá uma moral, pai. É assim mesmo? Nasceu assim com esse olho azul? Meninão de olho azul. Ficou impactado, agora deu ruim. Aí, alô, Globo Esporte, valeu! Abraço do povo de Bangu! A gente que manda um abraço, saudade desses corneteiros de plantão. Sábado agora tem Flamengo e São Paulo no Maracanã, a partir de 4 horas da tarde, ao vivo aqui na Globo. A bola rola às 4h30. Bora falar com a Camila Barbieri, tá lá no Ninho do Urubu. Conta mais do Flamengo pra gente. Camila, boa tarde pra você. Como é que tá o mercado de transferências do Flamengo? Tá agitado, né?
É isso, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. Já pensando nessa preparação do jogo contra o São Paulo, o Flamengo está treinou hoje pela manhã, a gente chegou um pouquinho depois do final do treino. Mas, antes de falar sobre essa preparação, vamos falar então sobre esse mercado que está movimentado. Até porque hoje abre a janela de transferências do meio do ano, né? Dia 10 de julho. Vai até o dia 2 de setembro. Claro que interessa vários clubes. Para o Flamengo não é diferente, há uma expectativa de chegadas e também saídas, né? O Gerson já está acertado com o futebol russo, né? E agora, um jogador que está próximo de sair também do Flamengo é o Wesley, lateral direito, 21 anos, já estava chamando a atenção, né, de vários clubes da Europa no decorrer do ano. E agora, tanto a staff do jogador, o jogador recebeu a proposta da Roma e agradou tanto o salário quanto os termos do contrato. Mas ainda falta, claro, que chegar uma proposta formal ao Flamengo. A expectativa é que isso aconteça em breve, só então para afinar então os detalhes para negociar o jogador, Débora. Boa, Camila, você falou de saídas, fala um pouquinho pra gente também de chegadas, contratações. O Flamengo precisa reforçar alguns setores aí, né? Exatamente. Agora falando das prioridades do Flamengo. O Flamengo entende que para esse primeiro momento, encontrar alguém que possa revezar a função ali do 10, né, no meio de campo com a Arrascaeta, é uma das prioridades. Então, o meio-campista, existe um interesse muito grande do Flamengo em trazer o Jorge Carrascal, o colombiano, que está no Dínamo de Moscou. Só que essa negociação deu uma esfriada um pouco, viu? Porque os russos não estão facilitando para o Flamengo essa negociação também, pedida salarial também um pouco alta. Então, essa negociação ainda está um pouco travada. Outra função também que o Flamengo prioriza é o ataque. Busca um atacante de lado, né, que tenha velocidade, ataque em espaços curtos. Essa também é uma prioridade. O Flamengo aí que segue essa preparação para enfrentar o São Paulo. É o líder do campeonato, né? O time carioca tem 24 pontos, empatados em pontos com o Cruzeiro. Então, essa vitória aí também é importante nesse contexto. Felipe Luiz que vai ter que pensar em alguém para substituir o Eric Pulgar, né, que passou por uma cirurgia e desfalca o time, Débora. Maravilha, Camila. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Brasileiro, para começar a projetar essa retomada da competição nacional, falando de Flamengo. A Camila Barbieri está lá na porta do Ninho do Urubu para falar sobre esse time que foi o melhor brasileiro na Copa do Mundo de Clubes na fase de grupos, pegou pedreira ali no mata-mata e agora virar a chavinha, né, minha amiga? Sem Gerson e com alguns problemas para resolver, especialmente no ataque. Quem é que joga? Boa tarde, conta tudo sobre essa volta do Brasileirão para o Flamengo. Ei, Vini, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Finalmente, né? Vai voltar o Campeonato Brasileiro. Eu confesso que eu estava com saudade. E é isso, o Flamengo está se preparando para enfrentar o São Paulo. Esse jogo será no sábado às 4h30 da tarde no Maracanã. Promessa de casa cheia também por conta disso, né? O pessoal quer rever o time agora em casa, né? A gente está aqui no Ninho do Urubu e o treino do Flamengo terminou agorinha há pouco. E claro, né? O Felipe Luiz vai ter que fazer essas escolhas, pensar no substituto, tanto para o Eric Pulgar, né, que é um jogador importantíssimo para essa forma de jogo do Flamengo. Mas deixa eu começar por outro lado, depois a gente fala um pouco mais sobre essa preparação, porque hoje abre a janela de transferências aí do meio do ano, né? Então, claro que é importante para diversos times, muita gente querendo contratar, jogadores saindo, e para o Flamengo também é especial essa data. Começa hoje, de 10 de julho, e fecha no dia 2 de setembro. Bom, aí teve a saída do Gerson, a gente já sabe, né? Um jogador que está próximo aí de uma saída é o lateral Wesley. E a gente já sabia do interesse de vários times europeus pelo lateral direito, importantíssimo também para o Flamengo. Mas agora, qual que é a informação que a gente tem? A apuração dos nossos colegas do GE. Globo, do Caê Mota e da Letícia Marques, é de que o staff do jogador, né? O jogador já estava acertado, aceitou a proposta da Roma, tanto na questão salarial quanto os termos de contrato. Isso satisfaz ao jogador, porém, contudo, entretanto, precisa ainda de uma proposta formal da Roma para o Flamengo. Esse é um pedido do Gasperini, que é o técnico da Roma. Esse interesse já existe por parte do treinador desde a época que ele comandava o Atalanta. Então, por isso aí a expectativa é que venha uma proposta para o Flamengo para que a Roma leve, então, o lateral direito do Flamengo. Bom, aí
agora, sobre chegadas, né? O torcedor fica se perguntando, quem saiu a gente já sabe, o Gerson, quem pode sair também, quem tem interesse do mercado a gente já sabe. Mas e sobre chegadas? O Flamengo ele tem priorizado duas funções, viu? Tanto um meio-campista, para desafogar um pouco também o Arrascaeta, né? O camisa 10 aí do time, para que possa alternar aí com esse jogador, com o Arrascaeta. E também um atacante. A prioridade também do Flamengo é um atacante de velocidade, que atue pelo lado, ocupe espaços curtos, né? Falando ainda sobre meio de campo, o Flamengo ele tem interesse pelo Carrascal do Dinamo de Moscou, mas a negociação que a gente sabe é que está um pouco travada. Isso porque é um jogador importante para o time russo e aí não está fácil a negociação com os russos não, viu? Então é um jogador que o Flamengo tem interesse, mas ainda essa negociação está um pouco fria. Vamos ver, né? Porque agora abrindo a janela de transferências pode ser que amadureça um pouco mais essa negociação. Então meio-campista e um atacante de lado são as prioridades no momento para o Flamengo. E agora voltando à preparação, né? O Flamengo treinou hoje e ainda vai treinar amanhã na sexta-feira, então para enfrentar o São Paulo. Lembrando, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro. Então, além de tudo, o Felipe Luiz tem que pensar nessa vaga aí deixada pelo Eric Pulgar, que está lesionado, fez cirurgia no pé direito. Vini? Valeu, Camila Barbieri, atualizando o noticiário do Flamengo. Ela disse aí sobre o Carrascal, né? Precisa combinar com os russos, que é a parte mais difícil. O jogador quer vir, mas essa negociação tá um pouco travada. Falei tanto sobre Gerson, tem essa questão do Wesley, né? Podendo ir para Roma, na Itália. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso. E só uma correção rápida aqui, hein? Quem tem amigo tem tudo. O Gabriel Scherer tá aqui no estúdio e me alertou. Eu, na ânsia de dar essa moral pro Álvaro Santana, o Alvinho, nosso repórter cinema. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Flamengo. O Mengão aí que se prepara para contratar. O Flamengo tá a todo vapor no mercado da bola, estudando aí contratações. Tem possível chegada de centroavante, tem a saída de Wesley, então assim, tá fervendo o mercado da bola do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande. Já deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Agora bora pro conteúdo. O Palmeiras perdeu para o Chelsea e o Chelsea perdeu para o Flamengo. Então, gente, assim, tudo aconteceu nessa competição. O Chelsea chegar à final é um espanto. Eu não considerava o Chelsea como finalista, não imaginava que isso pudesse acontecer. Mas acho que a competição foi tão louca assim durante os fatos que aconteceu muita coisa. Então o caminho do Chelsea acabou teoricamente sendo bem mais fácil e eles estão na final. Agora, quero saber de vocês vão torcer para quem? Eu vou ser sincero, eu quero que o PSG ganhe. Eu gostei, peguei um carinho enorme pelo PSG quando eu passei a estudar o PSG para a cobertura da final da Champions League. Tem o técnico Luiz Henrique, que é uma história maravilhosa. Enfim, acho que é o time que mais merece. Acho que é o mais merece pelo que fez nos últimos tempos, campeão da Champions League. Enfim, eu vou torcer, até porque se o PSG for campeão, será um brasileiro levantando o troféu. Marquinhos é o capitão da equipe do PSG. Galera, vamos lá. Inclusive, acabei de receber uma informação aqui importante. Como eu avisei para vocês, agora, enfim, tem alguns veículos noticiando, o BAP não vai tirar o Boto. Foi tudo ajustado, tudo conversado. Tudo no mais perfeito controle e sintonia. Eu acabei de receber essa frase aqui, cara. Eu perguntei, e aí, novidades? Tudo ajustado mesmo? Tranquilão? Como é que foi o dia hoje? Perguntei para a pessoa, tudo no mais perfeito controle e sintonia. Gente, na boa, essa crise foi muito mais externa para dentro do que interna para fora. Vocês entenderam? É óbvio que teve ali uma crisezinha depois do veto da contratação do Mickey Johnston. O Boto não gostou, e eu já expliquei isso para vocês, que ele colocou isso na reunião que ele teve com o BAP, inclusive a reunião presencial, que também aconteceu hoje, tá? Eles conversaram por telefone antes dessa reunião presencial, tudo foi ajustado. O Boto expôs o que ele pensa, o BAP e as pessoas envolvidas também colocaram o que eles pensam. O BAP entende que o Boto faz um grande trabalho no dia a dia do Flamengo e não vai tirá-lo.
o Boto ficou insatisfeito, se ele pensou, dispensou já, porque ele já não pensa mais em sair do Flamengo. Então, pessoal, tá tudo ajustado. E essa crise, repito, foi muito mais externa. Inclusive, eu tenho a minha opinião. Eu, basicamente, não acho legal a postura de divulgar a conversa com o José Boto, quando o próprio disse ali que era uma conversa em off. Mas, gente, eu não estou aqui criticando quem fez isso. Mas nas redes sociais isso ganhou uma, sei lá, as pessoas só falavam disso. Então, dentro do Flamengo, essa crise não chegou. Repito, teve, entre aspas, ali um problema por conta desse veto da contratação, e era isso que o Boto queria saber, se iria continuar acontecendo esse tipo de situação, porque da forma que foi feito, de fato, pega mal para o profissional. Pega mal para o Flamengo, para a instituição. Vocês acham que o jogador gostou? Mas, gente, está tudo resolvido, tá? E vou repetir a frase aqui. Tudo no mais perfeito controle e sintonia. Sábado tem jogo do Flamengo, bola para frente. E por falar nesse jogo, só uma correção aqui. Num vídeo recente, eu acabei dizendo que o Arrascaeta estava suspenso. Não, não tá não. Eu peço desculpas por ter dito isso. Eu anotei errado aqui, tá? Porque eu tenho uma listinha que eu faço aqui de jogadores pendurados e tal. Não sei por que estava o nome do Arrascaeta, mas conferi no Flamengo e, de fato, o Arrascaeta não está suspenso. Peço desculpas aí, fica a correção. Vamos lá, pessoal. Muita gente me questionando sobre Michael, se de fato Michael recebeu proposta. Não, ele não recebeu proposta. O Flamengo não recebeu. E, na verdade, a informação que eu tenho é: o Flamengo não recebeu nenhuma proposta. Se ele recebeu, até o momento o Flamengo não foi comunicado, até a gravação desse vídeo. E, de fato, o Al-Duhail, acho que é assim que se pronuncia, do Catar, tem interesse no atleta, mas até o momento não enviou nada ao Flamengo, tá? Estou trazendo aqui para vocês. Uma boa notícia envolvendo o Alacian. Enquanto muita gente diz que ele está indo para o Wolverhampton, a informação que eu tenho é que o Flamengo encaminhou a renovação de contrato com esse jogador. Acabei de receber a informação, inclusive, antes de iniciar a gravação do vídeo. Estou pegando mais detalhes, por exemplo, novo tempo de contrato, nova multa rescisória, mas entre Flamengo e o Alacian, tudo ajustado. Tal como Varela, que vai assinar em breve, nos próximos dias, documento pronto também para ele assinar, a renovação dele válida até dezembro de 2027. Agora vamos para a informação principal desse vídeo, que é sobre o Wesley. A imprensa italiana vem noticiando aí, basicamente todo santo dia, que a Roma está interessada em Wesley, nós já confirmamos isso. A informação que a gente tem entre Roma e Wesley está tudo certo também, tudo ajustado. Agora falta o Flamengo. E eu acho que vai ser a tarefa mais difícil da Roma nesse momento. Sabe por quê? Porque o Flamengo não vai fazer jogo fácil para vender esse jogador. Por quê? O Flamengo tem dinheiro em caixa. O Flamengo já bateu a meta orçamentária de venda de jogadores. O Flamengo está grandão na mesa de negociação. Grandão. Grandão. O Flamengo chega grande para conversar com qualquer clube. Ah, mas a gente tem isso. Beleza, a gente quer isso. Ah, mas o jogador tem o sonho de jogar na Europa. Beleza. O sonho dele vai ser realizado se você, clube, no caso a Roma, fizer isso aqui. E aí, vocês vão fazer? Então é assim, o Flamengo chega enorme para conversar com qualquer clube que queira a contratação de Wesley. E o discurso é 30 milhões de euros. Será que esse discurso vai ser mantido nas conversas? Espero que sim. Porque se o Flamengo recuar e vende por 20 milhões de euros, mais 10 em meta, eu vou considerar um absurdo. Se vende por 25 milhões de euros, mais 5 em metas, eu vou considerar ok. Eu vou considerar ok, porque eu não acho que o Wesley esteja valendo 30 milhões de euros. Se na visão do Flamengo ele vale, beleza. É o dirigente que manda. Quem é o Vene Casagrande nessa história? Mas eu não acho que alguém vai chegar e vai pagar 30 milhões de euros. E eu falo isso por conta da atuação dele na Copa do Mundo de Clubes. Foram boas partidas, tá? Mas ele mostrou ali alguns defeitos, digamos assim, alguns pontos a evoluir que fazem a diferença numa negociação na hora que um clube vai propor alguma oferta para o Flamengo nesse momento. Então, a ver. Mas, de fato, entre o Wesley e Roma, tudo ajustado, base salarial, 5 anos de contrato. Agora falta o lado com o Flamengo. Então, Roma, boa sorte, tá? Porque vai ser difícil tirar o Wesley do Flamengo, mas não impossível. A ver, a gente vai acompanhando aí essa negociação.
Pessoal, o Fernando Sasaki, o médico do Flamengo, deu hoje uma entrevista à Flamengo TV, falando sobre o departamento médico. Hoje só tem o Pulgar, uma boa notícia, inclusive o De La Cruz treinando normalmente, e só chamando a atenção porque o De La Cruz agora ele vai ter oportunidade que raramente ele terá com a camisa do Flamengo, porque ele vai ter a chance de substituir o Pulgar durante muito tempo. Eu espero que o De La Cruz abrace essa oportunidade e não largue mais, porque ele tem que jogar muita bola até mesmo para ajudar o Flamengo nessas ausências aí. Quando eu falo ausências, teve a saída do Gerson e agora o Pulgar, pelo menos 3 meses longe dos gramados. Valeu, galera! Beijo para vocês, até o próximo vídeo. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, o Flamengo define prioridades e mais discute tamanho do investimento na janela que abre nesta quinta. Setor ofensivo é o que o clube deve investir mais para o segundo semestre de 2025. Esta será a primeira grande janela de transferências de José Botto e seu departamento de scouting no Flamengo. No início do ano, o diretor de futebol não teve tempo para preparar sua equipe para o mercado. O momento importante é, curiosamente, o de maior tensão no clube que viveu a primeira crise de 2025 nas últimas semanas. As prioridades estão definidas, mas há uma discussão sobre qual será o tamanho do investimento do rubro-negro na janela que abre nesta quinta-feira. Em entrevista ao GE, Botto revelou os planos de contratar um camisa 10 que possa se revezar com a Arrascaeta e um atacante de lado com habilidades no espaço curto. A reportagem apurou que a prioridade é que seja um ponta esquerda. Além das duas posições, há uma terceira monitorada pelo departamento de futebol, um camisa 9, com características diferentes das de Pedro e Juninho, para atender ao modelo de jogo de Felipe Luiz, que tem como premissa fundamental a pressão na saída de bola adversária. O Flamengo chegou a acertar uma contratação para o ataque, o irlandês Mickey Johnston, do West Bromwich, que joga na segunda divisão inglesa. Mas Botto precisou cancelar o negócio após interferência de BAP. O presidente havia aprovado a negociação, mas voltou atrás depois que o jogador já estava com passagem emitida para o Brasil. Pressão da torcida e de correntes políticas do clube provocaram a desistência. O episódio causou atrito entre as partes, mas já foi superado. A divergência é sobre a reposição para Gerson. Uma parte da diretoria pensa ser necessário contratar um substituto para o volante. No momento, porém, não há indícios de que o Flamengo se movimentará para reforçar a posição. Há no departamento de futebol quem entenda que não existe a necessidade, porque o jogador vinha atuando mais avançado e nesta posição já há opções como Luiz Araújo e Plata no meio, a Pulgar, Jorginho, De La Cruz, Alan e Everton Araújo. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.